Nesse projeto, eu vou mostrar algumas estratégias que eu usei para passar a maior dificuldade do Devil May Cry 4 com o Rank S em todas as missões. Para você conseguir um Rank S no jogo, você precisa passar ele em um determinado tempo, pegando um determinado número de orbs e com um determinado ponto de estilo. E você também ganha um bônus se conseguir passar a fase sem danos e sem itens. Agora vai ser apenas focado na missão 1 e na missão 2, todas elas vão ser feitas com o Rank S perfeito. Ou seja, S tanto em orbs, tanto em estilos, tanto em pontos e com os bônus de 100 danos e 100 itens. Bora lá! Years ago, the Dark Knight, Sparta, turned against his demon brethren and took up his sword for the sake of mankind. Though, despite his brave efforts in our names, I fear some have forgotten the truth of that great sacrifice. If the events of that terrible time were to reoccur, the fusing of both the demonic and human realms, we, weak humans, would have no means by which to oppose our submission. And so I ask you to unite and pray that even if such a dark time of chaos were to revisit us, our gracious Savior would shelter us from the storm. Let us pray. Nero, what's wrong? I'm out of here. But it's not over yet. All this preaching's putting me to sleep. Huh? Get out of here! I will return with help! You stall him until then!
I won't hold my breath. Got a jacked up notion of fair play, pal. And it's beginning to piss me off. A missão 1, ela é uma missão que eu considero bem difícil, porque o Dante ele tem uma variedade de ataques muito grandes, ele é muito rápido e ele também morre muito rápido, ou seja, não vai dar muito tempo de você conseguir alguns pontos de estilo para o Rank S. Mas a estratégia que eu criei ela é bem simples. A primeira coisa que você vai fazer é destruir os bancos que estão aqui nesse lado. Cuidado com os tiros que ele der. Depois que você destruir o que estão nesse lado, você vai dar a volta por todo o cenário, da mesma forma como eu estou fazendo aqui, até chegar do outro lado. Chegando do outro lado, você destrói os bancos que estão aqui e toma cuidado para os tiros que ele der. E quando você vê que já destruiu todos ou está só faltando algum, você vai fazer o seguinte: você vai dar um Devil Bringer, tentar puxar o Dante, e você vai começar a notar que todas as vezes ele vai rolar e vai fazer o Stinger, que é uma investida com a espada. O plano vai ser dar o Devil Bringer, ele vai rolar, e quando ele for dar o Stinger, dá um pulo bem curto e dá um combo normal com a Red Queen. Aqui, graças ao banco, eu já consegui dar um Devil Bringer nele e fazer o combo. Então o que a gente vai fazer é quadrado, quadrado, quadrado e agarrar ele com o Devil Bringer. E aí vai começar esse duelo de espadas. Aqui eu dou uma pausa só para ver se eu ganhei ou perdi o duelo. No caso eu perdi, então eu pulo para trás, dou um Devil Bringer e faço o combo. Mais uma vez o duelo, dessa vez eu ganhei, dou o Devil Bringer, pulo e puno com a Red Queen. Vai começar esse confronto de espadas aí, que é muito bom, porque ele vai aumentar o seu medidor de pontos de estilo. Você pode continuar fazendo isso até você conseguir um multiplicador bom. Aí no meu caso o Atomic já tá bom, então eu pulo fora e continuo com o plano. Quadrado, 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 Devil Bringer. Outro duelo. Dessa vez ali o confronto empatou, mas eu vi que eu poderia continuar o combo, então foi o que eu fiz. Aí eu já aproveitei para ativar o Devil Trigger e dar ainda mais dano nele. E é isso. Já foi a primeira missão. Getting better. I would even go as far as to say that I underestimated your abilities. You aren't human, are you? We're the same. You and... and them. Though I suspect you carry something different from the others. What are you talking about? You will come to learn the meaning soon enough. But business beckons. Hey!
Adios, kid. Aqui nos resultados a gente vê que foi um rank S perfeito. A parte mais complicada vai ser conseguir acima de 500 pontos de estilo, que é necessário para o rank S. Porque, como eu falei, o Dante morre muito rápido. Mas se você seguir a estratégia, deve dar tudo certo. You brought this here for me? Kratos requested. She yearns for your touch. Thanks. This blade's the best battle companion a swordsman could wish for. Fortuna Castle, huh? That's what the witnesses said. Guy just came from hell. He's gotta hit up a couple tourist sites. Just so lightly in a time of crisis? You must capture him. Trust me, I'll get it done. Please be careful. You still haven't recovered. There's no time, and duty calls. Can't pass on an emergency. I must return to headquarters and report. Someone help me! Is this him? I'm not sure. Kratos, take care of Kyrie. I got this. We must evacuate the residents back to headquarters. Report back as soon as you can. And be careful. I got it already. Gideon, run! Go with the others! Go! Get out of here! Not so fast. This baby sure can't pack a punch. Para a missão 2, eu considero ela uma missão fácil.
porque o chefão dessa fase ele é muito burro, a gente vai conseguir manipular ele facilmente. Tem uma estratégia muito segura, então deve dar tudo certo. A primeira batalha aqui vai ser só contra 3 espantalhos, não devem ser um problema. Eu vou deixar o vídeo rolando aí para vocês verem onde está a localização dos orbes vermelhos, que é necessário também para conseguir um Rank S. Enquanto isso, eu vou falar sobre a configuração dos meus controles. Então, uma coisa muito importante é você deixar o tiro do Nero em um dos gatilhos, seja L1, R1, L2 ou R2, porque esse tiro carregado dele é muito poderoso, dá muito dano e vai ser muito importante para o boss. No meu caso aí, ele tá como o R1, o meu Devil Trigger tá no triângulo e o meu Exceed tá no L2. O Exceed do Nero ele é uma propriedade que, se você apertar o gatilho na hora certa, a espada fica mais rápida, dá mais dano e alguns ataques ficam modificados. Porém, é uma tática muito precisa. Você tem que apertar realmente na hora certa. E eu garanto que, se você não dominar essa técnica, você pode conseguir os Rank S na missão facilmente, tá? Isso aí é só para aprimorar mesmo as habilidades do Nero. Chegando aqui nessa batalha, vai ter um pouco mais de espantalho. Espantalho nesse jogo não é um problema, eles são bem simples, bem tranquilos. A dica que eu dou é sempre tenta manter eles no ar. Se eles estiverem no ar, boa parte dos ataques dele não vão conseguir atingir. E isso, é só matar eles de boas. Nessa parte aí você vê que tem alguns objetos para destruir, são umas estantes, uns barris ali. E sempre tentar provocar aí para aumentar o seu medidor de pontos de estilo. E já foi. Nesse corredor aqui não tem nenhum objeto para destruir, é só passar reto. Chegando nessa parte aqui, pega esse orbe vermelho aqui em cima, usa o Devilbringer para pegar esse outro. Agora a gente desce as escadas para poder pegar os orbes que estão nessas cadeiras aqui. Pegando esse item aqui então para a gente agarrar em certos lugares. E vindo aqui em cima, a gente vai ter mais 3 bancos nesse corredor aqui. Chegando aqui não vai ter nenhum objeto para destruir também. Tem uma missão secundária ali. E mais outra batalha aqui, que é só contra 2 espantalhos. Bem ridículo mesmo, não tem segredo. Quando eles defendem assim, é bom você usar o Devilbringer para quebrar a defesa deles. Já dá uma provocação para aumentar ainda mais os pontos de estilo. E já foi. A provocação também é boa para recuperar a Devil Trigger. Essa batalha aqui é um pouco mais complicada, porque vai ter um pouco mais de espantalho. Mas como eu falei, tenta manter a luta sempre no ar, que você não deve ter problema contra esses bichos. E também sempre tenta soltar o tiro carregado sempre que ele estiver disponível. Porque dá muito dano, aumenta muitos pontos de estilo, não tem por que não usar esses tiros. O último aqui, dou uma provocada para aumentar um pouco mais os pontos de estilo. E já vai indo bem rápido. A luta agora é a mais difícil da fase, que é contra os lagartos. Eles são muito traiçoeiros, porém é sempre bom lembrar que os inimigos do Devil May Cry, eles não atacam se eles não estiverem no seu campo de visão. Se eles estiverem fora da câmera, eles não vão atacar. Então eu recomendo que vocês atraiam ele para esse corredor aqui e enfrentem ele aqui, sempre pulando, porque pulando a câmera não vai estar neles, eles não vão te atacar. Sempre tenta dar o tiro carregado sempre que estiver disponível e se mantém nesse corredor. Como eu já matei 2 deles, eu vou me arriscando ainda nessa área aqui, mas se você estiver inseguro, pode se manter naquela área ali que não tem problema também. Eu não recomendo vocês agarrarem ele, a menos que tenham um só. Aí tinha um só desses lagartos, então eu usei o bola nele, ou agarrão, mas só se tiver apenas um deles. Esse cristal vermelho aí, ele não conta pros Red Orbs finais da fase, eu só tô pegando ele de bobeira mesmo.
O que conta é os que estão nos objetos destrutíveis e os que ficam dando sopa por aí, igual esses daí que eu tô pegando. Bem, nas fases existem alguns pontos secretos que tem Red Orbs escondidos. Aí tem um aqui em cima, nessa parte. E pulando ali em cima tem outro também. Muito importante pegar eles para porcentagem de Red Orbs no final. Chegando nessa outra área aqui tem um Red Orb escondido bem aqui. E agora é só ir para outra área que não tem mais nada por aqui por enquanto. Essa outra batalha aqui, só contra 3 espantalhos bem simples. Tenta manter eles no ar que não deve ter problema e sempre soltar o tiro carregado quando ele estiver disponível. Sem segredo. E é claro, provocar sempre que possível para aumentar o ponto de estilo e o seu Devil Trigger também. Chegando aqui fora vão ter mais 3 espantalhos, são totalmente opcionais, se você quiser você pode pular eles. Mas aí eu mato só por besteira mesmo. Matando esses dois vai ter mais um aqui. Como eu disse, completamente opcional, você pode pular ele se você quiser. Agora vem a última batalha da fase antes do boss, que é a maior que tem contra os espantalhos. Mas espantalhos nesse jogo são uma piada, é só manter no ar, só soltar o tiro carregado quando tiver disponível. E não deve ter problema nenhum. Solte um agarrão também às vezes. Nota que eu nem uso muito o Exceed aí, porque realmente não é necessário com o Nero. Só às vezes mesmo. E aí tá o último. E já foi. E agora vem o boss, que como eu falei, é muito fácil, é só seguir essa estratégia aqui. A estratégia que eu criei contra esse boss aí é 99,9% segura, e se você fizer ela certa, ainda vai ganhar o troféu Flame Out, que é de matar o boss em uma dificuldade alta com rank SSS. A única coisa que você precisa ir indo para essa batalha é ter o tiro carregado do Nero no máximo, isso é muito importante. Let me guess. More demons.
bad for the complexion. I burn easily. Never tan. When I came to this world 2,000 years ago, there was no such human as the likes of you. Want to make it another 2,000? Começando então aqui a batalha, a primeira coisa que você vai fazer é correr pra cima dele, ele não vai te atacar e vai soltar um tiro carregado bem na cara dele. Depois de soltar o tiro carregado, você vai pular pra longe e desviar do ataque que ele fizer. Depois disso, você vai ficar a mais ou menos essa distância aqui. É uma distância que você vê que a espada dele não alcança e que realmente não fica muito longe dele. É como se fosse uma distância média. Se você ficar nessa distância média aqui, é certeza absoluta que ele vai fazer esse ataque aí, que é o ataque de mandar a espadada no chão. Nesse caso você vai desviar pulando e com quadrado, quadrado, quadrado. Fez isso, você solta o ataque de tiro carregado sempre que tiver disponível. Pula, quadrado, quadrado, quadrado e solta o tiro carregado quando estiver disponível. Espadada no chão, pula, quadrado, quadrado, quadrado. Espadada no chão, pula, quadrado, quadrado, quadrado. Tiro carregado já está disponível, eu já soltei. Vai chegar um momento então que as chamas dele vai se apagar e aí você já manda um Devil Trigger na cabeça dele. E aí manda outro Devil Trigger quando ele tiver caído. E aí é só manter o plano. Repare que ele vai dar uma explosão, mas você já vai estar a uma distância bem grande dele. Espada no chão, quadrado, 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 tiro carregado. Outra espadada no chão, quadrado, quadrado, quadrado. Espadada no chão. Aí eu já dou um Devil Trigger para aumentar ainda mais o dano do tiro. Distância. Espadada no chão, quadrado, quadrado, quadrado. E já foi o boss. Don't ask. Damn thing drives me crazy, though. You are just like he was. And he would be... I must restore my power. E esse foi o boss sem segredo nenhum. É sem tempo, é sem estilos, é sem orbes, sem danos, sem itens, um rank S perfeito. Valeu!